Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e vamos abordar aqui os controles internos de qualidade qualitativos e os semi-quantitativos. E vamos ver aqui os ensaios realizados através da microscopia e os testes rápidos. Vamos ver aqueles principais e como nós podemos fazer para controlá-los, para garantir que eles sejam interpretados de forma correta e padronizada. Vamos conhecer aqui as principais ferramentas para análise desses controles, como o coeficiente de Kaplan-Cohen, como a estatística de Chauvenet, como a tabela de ranking. Tudo isso nós vamos trazer para você de forma detalhada e vamos trazer também as simulações aqui de casos reais e links para que você utilize de forma mais fácil essas ferramentas. Acompanhe os slides. Controle qualitativo e semi-quantitativo, que é o foco dessa aula, né? O principal que a gente vai ver. Eles estão envolvidos nos processos dos exames que são realizados através de microscopia, análise microscópica e também nos testes rápidos. Existem algumas variáveis, né, que podem comprometer esse processo. Na microscopia, a qualidade das lâminas, dos materiais utilizados, o procedimento de coloração e principalmente a subjetividade na interpretação dos analistas, né? Porque realmente é complicado como você garantir que aquele microscopista ali ele visualizou uma célula ou quantificou ali algumas células e aquela quantificação, né, aquela interpretação, ela está igual ou muito parecida com a do outro analista, né? Então, para garantir isso daí, a gente precisa de bastante treinamento e para garantir que está sendo feito correto, a gente precisa utilizar o controle de qualidade, controle interno de qualidade para microscopia, né, qualitativo. E os testes rápidos também, a gente tem que garantir a qualidade do teste, que ele está funcionando direitinho, que a estabilidade está boa, tem que garantir que o procedimento está sendo feito correto. Por mais que seja um teste simples, testes rápidos, existem também essas variáveis que podem interferir no resultado e têm que ser controladas, né? A gente tem que garantir a qualidade também. Comparação para observar se há concordância e controles comerciais. Esses dois tipos de controle aí, né, são as principais formas utilizadas no controle interno qualitativo. É quando você utiliza dois ou mais microscopistas e para comparar os resultados deles, né, para avaliar se estão concordantes aqueles resultados, avaliar como é aquela variação ali, se é aceita. E também o uso de controles comerciais estão presentes também aí nos qualitativos, nos testes rápidos, né, em alguns semi-quantitativos também. Os exames qualitativos, as principais formas, né, os tipos de controles que a gente utiliza, né, e os materiais, geralmente a gente usa amostras, né, com valores conhecidos. O esquema cego, é o tipo de controle que a gente faz, né, o método de controle, que ele pode ser a dupla visualização ou duplo cego, tá ok? Aqui a gente está falando se forem dois microscopistas, mas podem ser mais. Mas como é que funciona a dupla visualização? São dois microscopistas que eles vão analisar o mesmo material em momentos diferentes e sem ter o conhecimento do resultado do outro. Então, digamos que sejam dois. O ideal é que uma terceira pessoa separe esse material, essas lâminas, digamos assim, entregue ao primeiro microscopista, ele analisa, depois nota os resultados lá, depois passa para o segundo microscopista que analisa e nota o resultado lá. A dupla visualização tem só a diferença do duplo cego, porque eles vão entrar em um consenso desse resultado, eles vão ter o conhecimento do resultado do outro depois da análise, vão entrar em um consenso para liberar o resultado, tá bom? Então ele é um controle feito no ato do procedimento do exame para liberar o resultado. Já o duplo cego não. O duplo cego você pode fazer depois que os resultados foram liberados. Uma terceira pessoa separa as amostras. Um analista faz a análise lá e registra os seus resultados. O outro também faz a análise e registra os seus resultados sem um ter o conhecimento do resultado do outro. E ao final vem a terceira pessoa, pega esses resultados e vai fazer uma comparação. Eles vão comparar os resultados e avaliar se eles estão compatíveis ou se existe alguma diferença aí e vão fazer essa análise, tá bom? E também os controles comerciais. Lembrando que, novamente, a RDC 302 deixa bem claro que para os exames que tiverem controles comerciais disponíveis, controle interno, você tem que utilizar os controles comerciais. A gente vai fazer essas formas alternativas, né,
de fazer os controles qualitativos quando não tiver controle comercial, né? Mas tem alguns testes rápidos que tem, alguns exames semi-quantitativos que tem também, tá ok? Tá tranquilo. Alguns qualitativos que tem também. E exames semi-quantitativos, como eu falei aqui, né? Os principais que a gente pode citar é o VDRL, é o CUMBS, né? Você vê que tem que existe uma forma, existe controle comercial para esses exames, então você tem que utilizá-los, tá bom? E aí às vezes o controle ele tem lá a titulação aceita, digamos, a média desse VDRL é de 1 para 32, mas você pode variar de 1 para 16 a 1 para 64, então você tem que analisar e a sua titulação tem que estar nessa faixa aí. O CUMBS, como ele é o CUMBS, às vezes ele é só qualitativo, às vezes ele é quantitativo também, existem alguns laboratórios que quantificam, então tem que avaliar também essa titulação aí do CUMBS. E para alguns exames semi-quantitativos também existe a dupla visualização e o duplo cego, né? Que é o caso do FAN, fator antinuclear, que é o caso do Chagas por imunofluorescência também, aí no setor de imunofluorescência. Nós temos os exames quantitativos também, que a gente vai abordar aqui também, porque ele faz parte da microscopia, né? Que são materiais com resultados conhecidos utilizados, que é no caso quando a gente vai fazer um exame para quantificar ali a análise de uma contagem diferencial de um hemograma, ou uma contagem de células, né, no setor de urinálise, para um sumário de urina, né, um espermograma. Nesses principais exames aí a gente utiliza também. Então, uma coisa muito importante é o que fazer quando houver discordância nas comparações dos testes. Independente de ser na dupla visualização ou no duplo cego, ou em outro esquema cego com mais analistas, o que fazer quando os resultados estiverem divergentes? Quando o analista 1 ele discordar do resultado do analista 2, mesmo eles tendo reanalisado juntamente ali aquelas amostras, eles acham que o resultado deles são diferentes, né? O que fazer nestas situações? Existem duas opções. A primeira opção é confiar no padrão ouro. É importante que se defina em cada setor um analista padrão ouro, considerado padrão ouro. Quem seria esse analista? Aquele mais experiente, aquele que está mais presente no setor, que ele vem realizando mais aquelas amostras, que tem mais tempo de análise, né, de bancada naquele setor. É aquele setor que você sabe que ele tem uma expertise maior. Então é bom definir em cada setor, para cada tipo de análise, né, quem é o padrão ouro, tá bom? Então, supomos que seja um laboratório que no momento, um laboratório pequeno, que no momento não exista uma terceira opinião de um outro analista. O que fazer? Só existem dois ali e os resultados são discordantes. Tem que se confiar no resultado do analista considerado padrão ouro, tá bom? Então a palavra dele vai ser a palavra final. E caso a outra opção caso exista uma terceira pessoa. Existem lá, digamos, dois analistas, eles discordaram dos resultados e um acha que o resultado é diferente do outro. O que fazer? Pode-se solicitar a opinião de um outro colega analista que também tem conhecimento na área, para que ele faça uma análise e aí vai ver com quem ele está concordando, se com o analista 1 ou com o analista 2. Os resultados, dois analistas concordando com o resultado, ele tem uma força para liberar aqueles resultados, né? Mesmo que o discordante seja o padrão ouro. Mas é muito importante, eles são três cabeças pensantes aí para analisar esse resultado, então é importante que tentem chegar a um consenso, tá? Mas existem essas duas opções aí para quando houver discordância nas comparações dos testes. Então, a gente viu aí, a gente falou um pouquinho sobre como essas análises são feitas, né? Como são realizadas. Só que aí, quando eu tenho os resultados de ambos microscopistas que fizeram lá o teste, né? Que fizeram as análises, eu preciso saber como eu vou avaliar esses resultados e saber se eles são compatíveis ou não. É aí onde a gente vai usar as ferramentas para avaliação do controle interno da qualidade. As principais ferramentas utilizadas, né? Existem outras a mais, mas as principais são essas. Coeficiente de capa de Cohen, a estatística de Chauvenet e a tabela de ranking. Nós vamos ver aqui uma a uma. O coeficiente de capa de Cohen ele é utilizado em geral para dados nominais, né, qualitativos,
e fornece uma ideia do grau de concordância entre dois observadores independentes que realizam uma única leitura de cada amostra. Para este teste, sugere-se usar um número de amostras maior do que 5, e eles, como a gente falou, são para dados nominais, qualitativos, né? Classe. Então a gente vai utilizar para resultados positivo, negativo, reagente, não reagente, talvez até 3 classes, né? Se você utiliza um método que ele dá uma classe, aquela classe indeterminada, talvez um não reagente, um fracamente reagente e um reagente também, tá bom? Mas para utilizar o capa de Cohen, o ideal é que seja acima de 5 amostras, mas na verdade bacana mesmo é quando você faz acima de 10 amostras. Então digamos que você selecionou um controle duplo cego, lá vai fazer um duplo cego com um colega seu de trabalho, outro analista, e vocês separaram 10 amostras para o sumário de urina, vamos dar uma parte assim, é para o exame o parasitológico, vocês separaram 10 amostras e vocês vão analisar os resultados. E aí ao final, vocês vão pegar esses resultados, comparar para saber se eles estão todos compatíveis e se não estão todos compatíveis, se a quantidade de resultados compatíveis ele é aceita, tá bom? Se essa quantidade é válida. Vamos ver aqui, ó. Essa tabela é a classificação de concordância frente ao valor de kappa, tá bom? Então, depois que a gente fizer o cálculo que nós vamos ver nos próximos slides, a gente vai ter um índice de kappa, um valor de kappa, e a gente vai ter que utilizar essa tabela. Você vê que tem as classes, ó, sem concordância, mínima, discreta, moderada, boa e ótima. O ideal é que para você aceitar um controle de qualidade como ok, né? O ideal é que você se baseie e aceite apenas nessa última classe aqui, que é a classe ótima, que aí você garante realmente uma ótima correlação, concordância, né, entre os resultados dos analistas, tá bom? Então como é que funciona? Aqui a gente vai dar um exemplo, ó. Resultados das análises de 10 protoparasitológicos examinados por 2 microscopistas na pesquisa de aumentos nas fezes. Então, como é que funcionou? Quando ele encontrava aumento, ele colocava positivo, quando não encontrava, colocava negativo. Ou da mesma forma, quando encontrasse qualquer parasita, lá ele pode ser assim um exemplo, ele coloca positivo e quando não encontra, coloca negativo, tá bom? E aqui eles fizeram com 10 amostras, ó, 5 amostras, mais 5 amostras, 10. E aqui tem os resultados do observador 1 para a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os resultados do observador 2 para os 5 resultados e para mais 5 resultados. Para facilitar aqui, a gente vai dar nome aqui aos observadores, tá bom? Aos microscopistas. Digamos que o primeiro microscopista é a Maria e o segundo é o Jonas, tá? E eles fizeram essas análises, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver agora como é que faz o cálculo de kappa. Ó. Olhando aqui, você já consegue ver, ó, que teve um resultado discordante aqui e teve outro discordante aqui. Tá vendo? Então digamos 2. Se você fosse olhar isso em porcentagem, seria 80% de concordância, né? Mas não é assim que é feito o cálculo do kappa, tá bom? Ó. Essa aqui é a matriz de comparação para cálculo do coeficiente kappa de Cohen. Então, vamos lá. Só falando aqui também, pode ser que você já tenha ouvido falar, que também existe a metodologia, né? O coeficiente kappa de Fleis. E qual é a diferença do kappa de Fleis? É apenas porque o kappa de Cohen ele é utilizado quando o microscopista ele faz apenas uma análise. Ele pegou lá 10 amostras e analisou uma vez apenas cada amostra. O kappa de Fleis, ele quando o analista ele analisa mais de uma vez cada amostra. Só que o que a gente vê aí mais comum na rotina laboratorial é utilizar o kappa de Cohen, porque é feito só uma análise de cada amostra, né? Então veja só como é que funciona. A gente tem aqui característica 1, 2, os observadores. Esse quadrante é chamado de A, esse de B, C, D. Esse é o quadrante N1, N0. Quadrante M1, M0 e aqui é o quadrante N, que é o número total de amostras analisadas. Então, para que fique mais simples, a gente vai dar nome também. Ó. Analisador 1, Maria, analista 1, Maria, analista 2, Jonas. Essas características vão de acordo com o teste, poderia ser não reagente, reagente, poderia ser presença ou ausência, vai de acordo com o ensaio. Então, aqui positivo e negativo, tá ok? E agora a gente vai estudar aqui como foram os resultados. Esse quadrante A
vai ser a quantidade de resultados que Maria encontrou positivo e Jonas também encontrou positivo. Ó, nós vamos ver aqui mais à frente. Ó, cadê? Ó? 7, tá bom? Vamos só voltar lá nos resultados para a gente ver se foram 7 mesmo. Aí depois a gente não volta mais. Pronto, vamos contar quantos resultados Maria teve positivo e Jonas também. Ó, 1, 2, esse não. 3, 4, esse não. Esse não. 5, 6, 7, tá vendo? Então, você conseguiu o dado, você já preenche aqui 7 resultados positivos para Maria e para Jonas. Esse outro campo aqui é a quantidade de resultados que Maria reportou negativo e Jonas reportou positivo. Foram 2 resultados. É só olhar na tabela lá que você vai ver. Esse outro resultado aqui é a quantidade que Maria reportou positivo e Jonas negativo, ou seja, nenhum. E esse outro é a quantidade que Maria reportou negativo e Jonas negativo. Quantos? 1. Tranquilo? Pronto. Eu coloquei aqui no cantinho as letras só para lembrar que é o quadrante A, B, C, D. Nós vamos precisar desses dados para fazer o cálculo lá na frente. E esse quadrante aqui, esse campo aqui é o campo N1, que é a soma do A mais C desses quadrantes, que dá 9, ó, 7 mais 2, 9. Esse aqui é o N0, que é a soma do quadrante B mais D, que dá 1. Esse aqui é o N1, que é a soma do A mais B, 7, ó. E esse é a soma do C mais D, 3. E esse aqui, o N é o total de amostras. Tanto é a soma de M1 mais M0, 7, 3, 10, quanto é a soma de 9 mais 1 do N1 mais N0 dá 10, tá bom? Então isso aqui está bem tranquilo de entender. Tendo preenchido essa matriz de comparação, a gente vai para a fórmula. Então, o cálculo do coeficiente, o kappa de Cohen, vamos só voltar aqui, ó. Ele é essa fórmula aqui, ó. Kappa é igual a CO, que é concordância observada, menos concordância esperada, dividido por 1 menos a concordância esperada. Tá, e como é que eu calculo a concordância observada? É o campo lá, o A mais D, dividido por N, que é o número total de amostras, e a concordância esperada é o N1 dividido por N, essa formulazinha aqui, ó. Que aí é só você olhar lá na tabela, que já está preenchida, e você vê qual é o resultado de cada campo. Aí você aplica aqui nessa fórmula, como eu já fiz aqui nesse outro slide, ó. Pronto. Aqui a gente já substituiu. Quando eu faço a substituição, eu tenho um CO, que é a concordância observada de 0,8, e tenho uma concordância esperada de 0,66, que é tudo que eu preciso para calcular o meu kappa. Lembra que o kappa, a fórmula era, ó, concordância observada menos concordância esperada, dividido por 1 menos concordância esperada. Então, vai dar 0,8 menos 0,66, que é a concordância, é o CO menos o CE, dividido por 1 menos o CE. Chego ao resultado de 4,117 kappa, quando faço aqui o índice, o kappa de 0,4117. Concordância moderada. Se a gente analisar aqui, ó, lá na tabelinha, ó, 0,4117, ele está aqui no moderado. Se esse resultado fosse uma simulação real em um laboratório, você teria que registrar uma não conformidade de controle, investigar a causa raiz e tomar uma ação corretiva, que provavelmente seria mais treinamento, né? Retreinar os analistas que fizeram essa análise desses resultados. Mas aí teria que investigar se não teve nenhum fator externo que interferiu aí também nessa avaliação. Que às vezes pode acontecer. Então, voltando aqui, a gente tem um kappa de 0,4117. Então, nesse momento pode surgir a dúvida, quer dizer, professor, então, que toda vida que eu quiser calcular o kappa, eu tenho que fazer esse cálculo todo manualmente? Não. E se você estiver assistindo essa aula a partir da data de 21 de outubro de 2022, eu realizei uma modificação nela, porque eu estou trazendo já uma planilha pronta da WJ-Quality para você fazer esse cálculo nessa planilha de uma forma muito prática, bem prática mesmo, tá bom? Até quem assistiu antes dessa data, você vai ver que eu só apresento os links, que tem calculadoras também muito boas,
para calcular o capa sem precisar fazer isso manual. Mas nesse momento eu vou apresentar a nossa planilha, né, da WJ Quality, que vai facilitar bastante aí para você fazer o seu cálculo, tá bom? Então eu venho aqui, ó. A planilha eu criei só para 2 analistas. Aqui muitos laboratórios, a maioria são a maioria 2 analistas, né? Mas enfim, quando você tiver mais analistas, você usa aqueles outros links que eu vou apresentar também à frente. Então vamos testar aqui como é, se ela está falando direitinho o que a gente quer. Vamos voltar aqui uns slides. Cadê os resultados? Onde foi que a gente colocou os resultados? Pronto. Imagine que você conseguiu isso, tem que ser manual, essa contagem é manual, não tem como fugir disso. Mas aí, vamos ver daqui para frente, ó. Vamos pegar a nossa planilha aqui, eu vou colocar aqui 7. Aqui embaixo 2. Aqui 0. E aqui 1. Olha, quanto é que eu tive aqui? Capa de 0,411,17. 0,4117, que é justamente o capa que a gente encontrou quando a gente prosseguiu aqui com o cálculo. Ó, vamos chegar lá. Com o cálculo manual aqui, ó. 0,4117, concordância moderada. E na planilha você só vai fazer o quê? 0,4117, você vai olhar para aqui, normalmente, moderada, tá bom? Então essa planilha da WJ Quality, ela já vai te ajudar aí, baixa ela, tá bom? Tá disponível aí para download na aula. Você faz o download e já salva ela aí para quando for usar 2 analistas, tá bom? Esses 2 links, e esses links eles já fazem o cálculo automático. Eu gosto bem mais desse link aqui de baixo. Só que quando eu vi gravar o vídeo aqui, estava indisponível a página, tá bom? Mas aí talvez depois volte, quando vocês testarem novamente. Mas aí tem esse outro link aqui também, ó, que nós vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Vou até clicar nele aqui. Então, ó, pronto, tem aqui, ó. Tá em branco, aqui ele pede, ó. Sim, você pode também, se quiser traduzir para o português, para facilitar, você coloca para traduzir. Mas aqui ele pede para selecionar um número de categorias, tá bom? E é só isso que ele pede. E aqui, quando você selecionar o número de categorias, ele vai abrir como se fosse aqueles espaços centrais, o A, B, o C e o D da matriz de correlação. Ó, se eu colocar aqui, eu vou usar 2 categorias, digamos, positivo e negativo. Ó, eu só vou precisar alimentar essas 2 categorias aqui. Esses 4 da frente aqui, ó. Ó, pronto, cliquei aqui 2, você viu? Quando eu clico 2, ele já abre aqui só 2. Se eu clicar 3, ó, tá vendo? Eu posso usar 3 categorias? Posso. Né? Se você quiser usar um não reagente, um fraco reagente e um reagente, usa 3 categorias. Agora, mais do que isso é difícil você ver aí na análise clínica, mas pode existir. Mas vamos fazer com 2 categorias. Vamos pegar aqueles resultados que a gente viu nos slides aqui, ó. Pronto, ó, 7201, tá bom? Então, como faria? Ele pede só que você coloque aqui, ó, 7201 e calcular, ó. Você vai ver que aqui está em branco, ó. Quando eu clico em calcular, pronto, ele liberou o cálculo lá que a gente fez, ó, 0,4118, tá vendo? É bem simples, tá ok? E voltando aqui nos slides, esse outro link aqui, como eu falei para vocês que eu gosto mais, ele está disponível, mas eu tinha uns prints de tela aqui dele, só para mostrar a vocês. Quando você abre ele ainda é mais prático do que esse outro, ó. Quando você abre ele, aparece essa telinha. Aí ele pede número de juízes, é a quantidade de analistas. Digamos que sejam 2 analistas, você e outro. Você coloca lá 2. Número de categorias, 2, 3, você coloca lá, vamos colocar 2 categorias. E número de pacientes vai ser o quê? A quantidade de amostras, né? Os pacientes aqui são as amostras. Digamos, você está analisando 15 amostras, vou dar um exemplo. Aí você coloca lá 15. E aí quando você clica, ele abre o que? Já 2 categorias para você preencher e você pode colocar o que? Uma letra para referenciar a categoria. Digamos, categoria 1, P de positivo, categoria 2, N de negativo.
E aqui ele pede para você alimentar os resultados. Você vai dizer o primeiro lá, naquele caso, Maria, os 10 resultados. Aqui na verdade são 15, é porque está cortado aqui. Mas já vai colocar os 15 resultados de Maria, das amostras, e os 15 de Jonas. Pronto. Aí você não precisa nem contar lá, como a gente viu no outro. Contar que deu 7, né? Quando você dá OK aqui, ele já aparece o cálculo de capa lá de forma mais simples ainda. Tá bom? Então, essa é a estatística de capa de Cohen, bem simples, utilizado para exames qualitativos, tá bom? Quando ele vai ter aí 2 ou 3 categorias, tá bom? E mais a partir de 2 microscopistas. A próxima ferramenta é a estatística de Chauvenet. Ó, avalia a presença de leituras deslocadas, outliers, né? Valores discrepantes daqueles que próximos à média, um valor que vem bem diferente. A gente já falou disso em outra aula, né? Então, de leituras deslocadas em um grupo de dados provenientes de 2 ou mais microscopistas. Então, a gente já sabe que tem que ser a partir de 2 microscopistas. Os valores discrepantes fazem com que o desvio padrão e o coeficiente de variação da distribuição fiquem elevados, mostrando imprecisão nas leituras. Através do cálculo do fator da distribuição e principalmente do range de Chauvenet, percebemos quais são as leituras discrepantes. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, vamos simular um exemplo, fazer outro cálculozinho também, para vocês verem como é simples e qual é a diferença dessa ferramenta. Aqui é a tabela de Chauvenet. Essa tabela, ele fala aqui, ó, fatores de Chauvenet em relação ao número de participantes. Pode ser em relação à quantidade de leituras também. Então, se você vê, para 2 participantes, tem um fator, para 3, para 4 participantes ou para 4 leituras, né? Cada um tem um fator aqui, ó, tá vendo? Até 500. Depois a gente volta para essa tabela. E aí a gente tem a estatística de Chauvenet. Tem o fator da distribuição, que é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Um intervalo da distribuição, que é a média mais ou menos 2 desvio padrão. Tá ok? E o intervalo, o mais importante, que é o intervalo de Chauvenet, que é a média mais ou menos o fator de Chauvenet vezes o desvio padrão. Né? Que esse intervalo de Chauvenet ele vai representar aí mais de 95% de sensibilidade para análise, tá bom? Intervalo de Chauvenet. Então, vamos ver isso aqui na prática, como é que fica. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, que no caso seria como uma urina, tá bom? 5 microscopistas, então, digamos, é mais raro você fazer um controle com 5 microscopistas em um laboratório, tem que ser um laboratório bem grande para ter 5 microscopistas que analisem o mesmo exame, né? Mas tudo bem, aqui a gente vai ver. Então eles fizeram a contagem de eritrócitos na câmara de Neubauer, tá bom? E você vê que eles fizeram análise de 3 urinas diferentes aqui, ó. Urina 1, 2 e 3. Vamos ver os primeiros resultados, ó. Na urina 1 tem 9.800, 9.500, 10.000, 9.100 e 6.700. Por que tá vermelhinho? Vamos já ver. Que é justamente o iniciante. Ó, tá vendo? Então assim, esses resultados aqui eles geram uma média. Você tem que calcular a média de todos os resultados. Um desvio padrão, lembrando, tem lá no site de Westgard, daquele link que a gente viu, se não me engano foi na segunda ou terceira aula, onde ele calcula a média de desvio padrão, bem simples, né? Tá bom? O fator de Chauvenet para 5, não são 5 microscopistas, então a gente vai ter que descobrir o fator de Chauvenet para 5 pessoas, ó. Vamos voltar na tabela. Ó. Fator de Chauvenet para 5 pessoas, ó. N5, ó, o número de pessoas 5, o número de leituras, o fator 1,65, tá vendo? Que é o que a gente vai usar aqui. Pronto. Aqui. Aí tem o fator de distribuição, que é você fazer esse cálculo aqui. E o que vai importar mesmo, o mais importante, é o intervalo de Chauvenet. Como é o intervalo de Chauvenet? É a média, ou seja, você vai pegar aí a média, que é 9.020, mais ou menos 1,65, que é o fator de Chauvenet, vezes o desvio padrão. Então, se você pegar a média 9.020 e diminui de 1,65 vezes o desvio padrão, vai dar 6.808, é o valor mínimo. Nós estamos criando o intervalo de Chauvenet, como se fosse o valor de referência para qual aqueles resultados, se eles estiverem dentro desse intervalo, a gente vai dizer que eles estão ok, né?
que eles estão dentro da variação aceita aí do intervalo de Chauvenet. Se estiver fora, então eles não são resultados confiáveis. Então vamos lá. E você pode pegar aqui a média e somar 1,65 vezes o desvio padrão. Você vai ter esse valor superior de 11.231. Então quando eu crio o valor de Chauvenet, o intervalo de Chauvenet, eu criei e vou olhar os meus resultados, se existe algum resultado que está fora desse range. Como a gente viu, existe o resultado justamente do iniciante, que deu fora desse range, que é o que a gente chama de outlier. Por isso que ele fala que essa estatística de Chauvenet é sensível aos outliers. Ele facilita para a gente detectar um resultado ali que está bem fora do comum. Então, né, se você está numa rotina e você detecta que tem um microscopista que está com um ou mais resultados, né, bem fora assim do comum, você vai ver que existe ali uma falha no processo, tem que tomar uma ação corretiva, tem que treinar esse microscopista para que ele consiga reavaliar e se ajustar à média, né, e ter um resultado mais fiel aos demais microscopistas, tá bom? Então, o intervalo de Chauvenet é isso. Você cria o intervalo de Chauvenet e você vai verificar se existe algum resultado fora desse intervalo. Então, agora nós vamos ver na prática como é esse cálculo do intervalo de Chauvenet. Vamos fazer ele passo a passo, para a gente entender primeiro. Eu já trouxe os dados para cá. Ó, vamos lá. Está aqui a média, o desvio padrão e o fator de Chauvenet. Se o meu intervalo de Chauvenet é a média, 9.020, mais ou menos, né? Como é isso, William? Quando você usar o mais, é porque você vai estar definindo esse limite superior. Quando você usar o menos, você vai estar definindo o limite inferior do intervalo. Então vamos nessa situação aqui, ó. Mais 1,65, que é o fator de Chauvenet, vezes o desvio padrão. Então é mais 1,65, né? Porque primeiro eu faço a multiplicação, vezes o desvio padrão, que é 1.340. Então, primeiro eu estou definindo o que? O meu valor superior, né? Vamos abrir a calculadora aqui e vamos fazer isso bem passo a passo, mesmo para ficar bem claro. Vamos lá. 1,65 vezes 1.340 mais, ó, 9.020. 11.231, tá vendo? Então eu defini o limite superior do meu intervalo de Chauvenet. Agora eu vou definir o meu limite inferior. É a mesma coisa, só que ao invés de somar eu diminuo. Ao invés de somar eu diminuo. Vamos fazer na calculadora também. Aqui, ó. 1,65 vezes 1.340, né? Só que agora, ó, é 2.211. Eu vou diminuir de 9.020, ó. É 9.020 menos 2.211. Eu tenho 6.809. 6.809. Vamos ver aqui, ó, se compara. 6.000 é a mesma coisa, porque é casa decimal. Então agora aqui, ó, eu tenho o meu intervalo de Chauvenet do meu resultado mínimo, 6.809, até o meu resultado máximo, que é 11.231. Esse é o meu intervalo de Chauvenet. Certo? Ah, professor, então toda vida eu preciso fazer esse cálculozinho manual, mas isso na rotina pode ficar um pouquinho demorado. Pois é, se você está assistindo essa aula depois do dia 21 de outubro de 2022, né, você já vai ter acesso a uma planilha que eu fiz completinha, bem bacana a planilha, para você calcular o Chauvenet para até 5 analistas, para você calcular automático. Exatamente, vai ser bem fácil. Se você assistiu antes, a aula não tinha atualizado, tinha que calcular realmente manual. Mas vamos lá, ó. Nós vamos usar dois exemplos nessa planilha que eu trago para vocês, que já está disponível. A partir dessa data já vai estar disponível para download. Essa é a planilha. Tá vendo? Ela é toda travada, você só consegue mexer aqui.
Aqui eu tenho os meus valores. Aqui eu explico, atenção, essa planilha foi elaborada para calcular o intervalo de chave de 2 a 5 analistas, com o máximo de 10 resultados por analista. Os resultados que ficarem pintados de cor verde estão dentro do intervalo de Chauvenet. Os resultados que ficarem pintados de cor vermelha estão fora do intervalo de Chauvenet. Então vamos lá. Vamos fazer esse exemplo. Ó. O primeiro analista deu 9.800. Vamos colocar lá, 9.800. O resultado 1, né? O segundo analista deu 9.500. 9.500. O terceiro analista deu 10.000. Ele deu 10.000. O quarto analista leu 9.100. E o último analista, o quinto, leu 6.700. Olha aí o que é que nós já temos aqui. Eu já tenho meu intervalo de Chauvenet aqui embaixo, 6.808, 11.231. Tá vendo aqui? E eu já tenho o resultado do analista 5 ficou pintado de vermelho. Foi o único que ficou de vermelho. Já tá, deu trabalho para fazer essa fórmula, viu? Mas aí ajuda demais na rotina. Já está mostrando que esse quinto analista aqui, o resultado está vermelho, está fora do intervalo de Chauvenet. Tá vendo? Então essa planilha aí vai lhe ajudar bastante aí na hora de calcular, de realizar o cálculo de Chauvenet, tá bom? Pronto, deixa eu ver. Eu tenho um outro exemplo aqui também que eu vou abrir para a gente colocar aqui. Só um instante. Aí aqui, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui outro. Pronto, digamos que o teste agora são 2 analistas. Cada analista fez 5 leituras de um ensaio qualquer. 5 leituras. Aí nós vamos colocar isso lá na planilha da WJ aqui para calcular o Chauvenet. O primeiro analista leu 5 resultados. Vamos colocar ele, ó, vamos trazer ele para cá. Ó. Maria leu esses 5 resultados aqui. Ó, Maria leu esses 5. E digamos que José leu esses 5. Olha aí, ó. O que é que nós temos aqui? 2 dos resultados estão fora do intervalo de Chauvenet. 61 que está acima e 44 que está abaixo. O que é que isso quer dizer? Tanto Maria quanto José tiveram um resultado fora. Então eles precisam padronizar mais essa leitura, né? Entre eles, calibrar o olho, como a gente diz, para que não tenha nenhum outlier, nenhum resultado fora, né? Veja aqui, ó, que aqui como são 2 analistas, automaticamente a fórmula que eu fiz, ele puxa o fator de Chauvenet para 2 analistas, ó. Tá vendo? 1.15, ele faz o cálculo com ele. Se eu colocasse mais um analista aqui, sei lá, vamos só fazer um exemplo aqui, ó. Você vê que ele já reconheceu ali, ó, total de analistas 3 e já puxou um 38 aqui, ó. Então a quantidade de analistas que você tiver é que você, olha, tá vendo? É que você vai puxar o fator automático. Então essa planilha aqui é sucesso, né? Essa planilha aqui facilita muito a nossa vida, tá bom? E ela está disponível aí nas aulas para você fazer o download, para você calcular o Chauvenet no seu laboratório de uma forma bem mais prática, tá ok? Agora nós vamos ver a última ferramenta, que é a tabela de ranking. A tabela de ranking também é para comparação entre microscopistas em uma contagem padrão, só que ela é apenas utilizada para variações nas contagens de leucócitos do mesmo paciente na diferencial do hemograma. Ele é específico para o hemograma, tá bom? Tem que ser utilizado no hemograma. Ele é bem simples. Como é que ele é feito? Ele pode ser utilizado para controle interno, tá bom? Entre analistas, entre microscopistas e também para validar um equipamento. Você pode comparar a sua leitura com a leitura do equipamento. Mas a gente está vendo aqui no caso controle interno, tá ok? Como é que funciona? Aqui tem a tabela. Geralmente a gente utiliza 100 células, a contagem de 100 células, né, para fazer um diferencial. Mas o equipamento ele vai utilizar aí 10.000 ou mais, né? Então, entre pessoas, entre microscopistas, você vai utilizar essa coluna aqui. Então, digamos que você estava fazendo a contagem dos monócitos e encontrou 6 monócitos aqui. Se você encontrou 6, o seu colega que está fazendo a comparação com você
tem que ter um resultado entre 2.2 e 2.6 de monócitos. Então você vê que a tabela de ranking é bem tranquila, o valor é bem alargado, tá bom? É muito difícil de você ter uma contagem fora, mas isso é porque a gente está falando de 100 células, né? Analisa só 100. Quando você aumenta a quantidade de células, no caso para comparar com o equipamento, você vê que esse valor aperta, ó. Aqui o valor que podia ser de 2.2 a 2.6 no 6, aqui ele vem para 5.5 a 6.5, tá bom? Então, diga a contagem lá de neutrófilos e deu 52. Aí você vem aqui, ó, não tem 52. Você analisa esse que se aproximar mais, ó, a classe dos 50. E o seu colega microscopista vai ter que ter uma análise de 39.8 até 60.2, tá bom? Eu não gosto muito da tabela de ranking, porque para fazer análise entre microscopistas, porque são só 100 células, né? E aí eu não gosto de utilizar esses parâmetros. A comparação é super viável de analistas, né, para fazer a diferencial. Só que você pode aí, se quiser também, utilizar uma porcentagem de variação menor. Digamos, você pode utilizar 10%. Dá um exemplo aqui. Então, se a pessoa encontrou lá 50 neutrófilos, a outra só vai poder encontrar de 45 a 55. É mais apertado do que a tabela de ranking. Mas isso aí fica a seu critério, né? É melhor, é uma sugestão que se faça, é um novo valor de referência, porque a tabela de ranking ela é bem alargada, como a gente vê, para a contagem de 100 células, tá bom? Então, pessoal, mediante esses conceitos, mediante esse conhecimento aí que a gente viu, para implantar um programa de controles internos qualitativos, você tem que estabelecer um programa também. Como é que você vai fazer? Sugiro o quê? Que você faça um formulário no Excel, onde você crie várias colunas e cada coluna com um dado desse. Você vai listar todos os exames, testes rápidos e exames feitos por microscopia que você faz, que não são automatizados, né, que são feitos por microscopia ou de forma manual. Você lista e coloca lá na primeira coluna da sua planilha nome do ensaio a ser coberto. Então você coloca lá o nome do ensaio. E aí você vai colocar, vamos dar um exemplo aqui, o parasitológico, ensaio parasitológico de fezes. Tipo de controle, você vai colocar, a gente vai fazer duplo cego, tudo bem. Material utilizado em outra coluna, fezes de pacientes. Frequência de avaliação, aí você vai colocar, nós vamos utilizar 10 amostras mensalmente, vamos fazer, ou então quinzenal. Ferramenta para análise de resultados, né? Você vai utilizar o que? É qualitativo, a gente está falando, estatística de capa, tá bom? É isso. Tá bom? Então, assim, só relembrando aqui, lista todos os exames que você tem no seu laboratório que são qualitativos e lista os testes rápidos também, lista o semi-quantitativo, tá ok? E faz esse formulário aí para que você tenha o controle, né, de frequência dos materiais, a ferramenta de análise, tudo bem organizado para o seu programa aí de controle interno de qualidade qualitativo e semi-quantitativo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nos vemos na próxima aula.